A correção era prevista, pelo menos já tinha aqui falado convosco que nós estávamos na iminência, porque o leverage estava de facto muito, muito elevado. Mas para mim foi uma surpresa ver o que aconteceu. Acho que ninguém estava à espera de uma reação tão expressiva de compensação da queda que aconteceu, e há motivos que estão a justificar isso que aconteceu e que pode de facto ser algo completamente novo para este ciclo. Vou também falar sobre Solana, o que é que está a acontecer com Solana, porque é que Solana neste momento está a arrancar. Vou também falar sobre uma narrativa para os próximos 15 dias que pode levar um pump expressivo, pode dar um pump expressivo a uma série de ativos. E no final do episódio vou-vos dar a conhecer um projeto. Eu acho que é um projeto muito interessante porque pode reduzir sem qualquer custo, sublinho, sem qualquer custo, as vossas despesas diárias, semanais, mensais do vosso automóvel. Portanto, eu acho que vocês seguramente vão gostar. Meus amigos, vamos a mais um episódio do Alex Crypto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto, meus amigos. Espero que esteja tudo bem desse lado. E foram dias animados, não foram? Isto aqui foi interessante. Infelizmente não consegui fazer um episódio antes por motivos profissionais, mas deixei-vos um episódio muito interessante que eu recomendo que vocês vejam, que foi com o Rick. Ele é uma pessoa muito conhecedora do mercado das criptomoedas, nomeadamente o DeFi, nomeadamente dados on-chain. E para quem está na minha comunidade privada vai ter uma agradável surpresa, porque eu vou criar um canal só para ele e o Rico vai partilhar connosco todo aquele conteúdo alfa que ele sabe e que efetivamente é muito, muito útil. Portanto, se queres aderir à minha comunidade privada, tenho 4 ou 5 vagas, não tenho mais, e tens aqui logo na descrição dos episódios onde deves carregar para depois seguir as instruções e de uma forma muito simples. Também aqui tens tudo o que o Alex Crypto pode oferecer, dar uns descontos interessantes para ficares aceder-se a estes serviços, que eu acho que são efetivamente uma mais-valia. Pronto, mas eu agora não quero voltar a falar mais sobre publicidade, vamos então falar sobre o nosso episódio. É verdade, meus amigos, tivemos novidades. Bitcoin atingiu máximos históricos, é verdade. Foram por breves segundos, foram por breves momentos, mas por um momento, ou por alguns segundos, toda a gente teve em lucro, é verdade. Porque quem comprou, o azarado, comprou Bitcoin em máximos históricos, por momentos teve em lucro. Agora não está, porque o Bitcoin já não está novamente, está abaixo dos 69 mil, mas é capaz de ser uma questão de tempo até novamente nós assistirmos a um máximo histórico. E há motivos que justificam isso. Em primeiro lugar, vamos falar o que está a acontecer com o gráfico. Pronto, nós tivemos uma queda muito expressiva, mas mesmo muito expressiva. Isto para mim não é uma correção, isto para mim foi um dip e acho que está claramente relacionado com a alavancada. Reparem bem, nós tivemos uma correção cerca de 14,30%, em algumas plataformas foi cerca de 15%. Não é nada normal, porque reparem, nós estamos a falar de correções, normalmente uma correção é acima de 20%, 20%, 30%, e a última que nós tivemos, por exemplo, esta aqui, vocês podem ver que Bitcoin caiu, corrigiu cerca de 21%, mas isto demorou imensos dias a fazer essa correção de 21%. Agora, num único dia, ver uma correção de 15% é de facto muito significativo. O que é mais interessante é ver esta recuperação que foi feita. Reparem, isto é uma recuperação em V, que é uma das recuperações mais bullish que existem no mercado. Não foi feita uma bear flag, ok? Para depois continuação de queda. O que foi feita foi exatamente uma recuperação em V. E isto, quando assim é, quer dizer que há muita pressão de compra e forte interesse em entrar no ativo. E que vocês podem constatar que os níveis que eu tinha aqui traçado eram exatamente estes. Aqui a zona aqui dos 61 mil dólares, 62 mil dólares. E caso tivéssemos perdido essa zona, obviamente a zona aqui dos 50 mil dólares é a zona de suporte mais significativa, até porque, reparem, foi uma zona de anterior resistência em dezembro de 2021. O que é que eu antevejo para BTC? Eu acho que nós vamos estar agora aqui no momento... Porque é que está vermelho? Vou estar aqui a um momento aqui de lateralização. Podemos até fazer aqui um triângulo simétrico ou até um triângulo ascendente, ok? Um triângulo ascendente e começarmos a atacar. Porque foi o que aconteceu nos ciclos anteriores. Se vocês virem,
Nós nos ciclos anteriores fizemos exatamente isso. Por exemplo, aqui nós viemos tocar na resistência, caímos, reparem também, não foi num único dia, mas foi uma descida muito, muito expressiva, e depois fomos tocar novamente lá na zona de máximos históricos, corrigimos novamente, baixo mais alta informação, e depois aqui é que quebramos, e foi obviamente a partir daí sempre a subir. Portanto, prevejo alguma semelhança o que aconteceu no ciclo anterior, mas Bitcoin pode efetivamente nos surpreender. E basta nós olharmos para o funding rate, reparem bem como é que isto estava completamente loucos, certo? Nós tínhamos tudo isto aqui a laranja significa claramente um aviso que o mercado está tremendamente alavancado, as pessoas para estarem long estavam a pagar taxas elevadíssimas, algumas delas 100% ao ano, portanto era efetivamente muito, muito expressivo. E o que é que aconteceu com aquele flash crash? Nós tivemos então uma limpeza dessas alavancagens. E quando assim é, dá nova confiança para as pessoas entrarem no mercado, porque sabem que o risco de uma queda muito expressiva efetivamente diminui. Porque, se vocês não sabem, quando há um processo de venda, as pessoas que têm alta alavancagem são obrigadas também a vender. E quando são obrigadas a vender, há um efeito bola de neve. Então faz esses movimentos muito, muito expressivos. E isso só acontece quando está a alavancagem muito elevada. Portanto, isto efetivamente, neste momento, é como nós tivéssemos feito um reset. Pelo menos parece que as coisas não estão tão quentes. Poderão começar a aquecer nos próximos dias, mas para já estão efetivamente mais tranquilas. E nós podemos ver exatamente o que aconteceu. Ao nível das longs, foram cerca de 900 milhões de dólares em longs liquidadas. Isto é uma brutalidade. Acho que foi a maior há um ano que nós não tínhamos uma liquidação tão expressiva por parte das longs. E se nós somarmos as longs com as shorts, ultrapassou 1 bilhão de dólares em liquidações, o que é efetivamente uma brutalidade. Por causa é que eu tinha andado a dizer, cuidado malta com as alavancagens, não é a altura para isso, e é preciso ter efetivamente muita prudência. Aliás, futuros é sempre muito, muito arriscado, e o pessoal pode ganhar durante 3 meses e depois basta se calhar uma correr mal para limpar esses 3 meses. E digo presente porque isso já me aconteceu. A mim e a outros. O que é que aconteceu também? Os detentores de curto prazo venderam cerca de 2,6 bilhões de dólares em Bitcoin com prejuízo. Ou seja, são pessoas que entraram completamente em pânico, principalmente devido ao FOMO. Ou seja, entraram muito tarde, compraram em alta. E então com esta queda o que é que eles fizeram? Sardinharam, como o pessoal costuma dizer, e então venderam a sua BTC. E então levou todo este processo. Por causa disso é que eu digo, quem está nisto há mais tempo, é mais experiência e está preparado para esta volatilidade. E meus amigos, no espaço de 24 horas, por exemplo, o meu portfólio caiu 12% e nem 24 horas depois, ou seja, cerca de 12 horas depois, já estava em máximos históricos. Portanto, se eu tivesse dormido de um dia para o outro e não tivesse acordado durante aquela queda, eu nem sequer tinha reparado o que é que tinha acontecido. Portanto, e o mercado é mesmo assim, nós vamos ter subidas muito expressivas, quedas muito rápidas, recuperações muito, muito fortes, também típico de um bull market. Mas o que está a acontecer... E eu acho que isto é muito importante falarmos agora. Nós temos de facto um player novo que é os ETFs. E aquilo que aconteceu foi que foi o dia em que a BlackRock mais comprou a Bitcoin. Foi exatamente na queda. Foram cerca de 788 milhões de dólares que entraram por parte da BlackRock, exatamente quando nós tivemos esta queda. E nós ainda não tínhamos visto como é que o mercado, ou como é que estas entidades, estes ETFs, iriam se comportar com o mercado a cair. Será que iam vender? Será que não iam fazer nada? Ou iriam comprar? E aquilo que nós vimos foi um processo de compra massivo por parte dos ETFs. E isto, meus amigos, é claramente um bom sinal para o futuro, porque eles estão exatamente à procura de melhores entradas para se posicionarem com mais força. Isto dá... Obviamente o que é que aconteceu? Uma queda muito expressiva, seguida de uma compra muito expressiva. E eu acho que isto pode ser a tendência durante os próximos meses, durante os próximos anos. E aquilo que nós podemos ver, de facto, os ETFs continuam a comprar Bitcoin como se não houvesse amanhã. É de longe, mas de longe, os melhores ETFs de sempre da história americana ao nível de aquisições. Nunca houve algo assim. Portanto, Bitcoin destruiu completamente tudo aquilo que seria um ETF interessante. ETFs interessantes comparado com Bitcoin, meus amigos, neste momento não faz qualquer sentido. Eu não quero dizer humilhação porque eu acho que é desagradável, mas é uma afirmação plena de Bitcoin no mercado tradicional.
E eu acho que agora nós temos que falar sobre o que vai ser aqui. Eu vou-vos partilhar um excerto aqui deste vídeo, que foi dito pelo Mando aqui no canal do Altcoin Daily, e eu acho que é tremendamente importante. Mas eu não quero estar-me a antecipar, vamos ouvir primeiro, está bem? The ETF will just keep buying. They do not care if it's the wrong time to buy, if it looks, if it's been 10 straight days of it going higher and the RSI is at like 95, they do not care. And I think that's something that the market will kind of have to get used to, is that we will start to see these consecutive runs where we start to push the edges of maybe technical indicators and things start to feel frothy, and it will just keep on going. So that's the thing that's really caught me on this, is that if you're a chartist looking at some of these, I think you can get burnt quite badly, because I actually think we're just going to keep on going higher, provided that we haven't got some massive macro meltdown. But yeah, the nature of this buyer does not care if it's driving Bitcoin up 5% every week. It will just keep on buying. Este recado por parte deste senhor foi dirigido para mim. Porque é uma questão, nós ligamos muito a indicadores técnicos, onde é que está a ganância extrema, está acima de 90 ou não está, se o RSI está acima de 90 ou não está, se o gráfico não para de subir e temos não sei quantas velas consecutivas. O que ele me está a dizer é que estes compradores, estes investidores, não querem saber puto disso, não querem saber nada disso. O que eles querem é colocar uma parte do seu portfólio num ativo que funciona como hedge, que funciona como reserva de valor, que é Bitcoin. E estas pessoas normalmente entram nos mercados, neste tipo de mercados, numa perspectiva não é de uma semana, não é de um mês, não é de 6 meses, é para os próximos anos, ok? É para fazer um balanço ou reajustar do seu próprio balanço e ter essa perspectiva de evolução positiva do seu portfólio a médio e longo prazo. Mas não é só ele que fala isto e diz muito bem. Por exemplo, o Guy do Coin Bureau, vocês seguramente conhecem, ele aponta 3 razões que justificam porque é que Bitcoin pode continuar a subir sem qualquer retração. Quando digo sem qualquer retração é termos durante semanas uma queda. Pode continuar a subir, não vou dizer eterna, mas durante muito tempo. Meus amigos, é mesmo preciso ouvir isto. Believe it or not, but BTC could continue to go up only indefinitely. And this is for 3 reasons. The first is that it takes time for TradFi whales to begin offering the spot Bitcoin ETFs to their clients. For example, Bank of America and Wells Fargo only began offering the spot Bitcoin ETFs to their clients last week. I'll quickly note here that it's the clients of these institutions who are buying, not the institutions themselves. Regardless, it's probably going to take a few months for most TradFi institutions in the United States to offer the spot Bitcoin ETFs to their clients. The consequence of this is that there will be a constant, growing stream of capital entering these ETFs for the foreseeable future. And of course, that will be positive for BTC. And this ties into the second reason why BTC could continue to go up only, and that's passive flows. Now, if you've been keeping up with our weekly crypto reviews, you'll know that most TradFi investing is done in a passive manner. Put simply, TradFi institutions will automatically buy assets as part of their allocations. As such, it's likely that some TradFi institutions will include the spot Bitcoin ETFs as part of their automated allocations now that they're available. Even though these allocations are likely to be small in percentage terms, in dollar terms, they could be enough to perpetually push up BTC's price. That's because of the third reason why BTC could continue to go up only, and that's the restrictions around its supply. According to Glassnode, only around 11% of BTC's supply is currently on exchanges. To all intents and purposes, that's the only tradable BTC available. The rest is being hodled in wallets. That stands for holding on for dear life, by the way. Now consider that the spot Bitcoin ETFs have gobbled up 1 million BTC in just 2 months. Even when you factor in the BTC being produced every day by Bitcoin miners, there is a chronic shortage of BTC that's available to buy. As basic economics dictate,
less supply with the same or more demand equals moon, or something like that. In all seriousness, there's been speculation that the spot Bitcoin ETFs will soon run out of BTC to buy, and that BTC's price will go exponentially higher as a result. Obrigado, Gaia, não teria explicado melhor. As 3 razões que ele aponta basicamente resume-se a uma única: lei da oferta e da procura. E conforme aquilo que vocês acabaram de ouvir, a procura vai exceder largamente a oferta. E já que estamos a falar de entidades entrarem, digamos assim, em Bitcoin, reparem o que é que está a acontecer, por exemplo, em Arizona. Arizona avalia inclusão de ETFs de Bitcoin em fundos de aposentadoria. Nós já tínhamos falado destes tipos de fundos. São fundos com enormes quantias de dinheiro. E se estes fundos começam a entrar em Bitcoin, porque também temos os bancos que vão entrar em Bitcoin, também temos estes ETFs todos que estão a comprar Bitcoin, mas tudo isto, todo o mercado tradicional começar a entrar em Bitcoin é efetivamente muito dinheiro para um ativo que vale 10 vezes menos do que a maior reserva de valor, que é o ouro, certo? Para vocês terem noção, nós estamos a falar de cerca, por exemplo, os 30 maiores fundos de pensão americanas gerem cerca de 12 trilhões de dólares. Isto é praticamente o market cap do ouro. Se eles colocarem pelo menos 1% do seu preço, do seu portfólio em Bitcoin, isto é um aumento brutal, obviamente, no preço de BTC. E há quem tenha feito as contas do impacto que isto pode ter em BTC se, por exemplo, os ETFs começarem sistematicamente a comprar. Vamos aqui ao minuto que eu quero ver, exatamente 8.33, sim, que eu faço o meu trabalhinho de casa, ok? Vamos ouvir isto, meus amigos, que é efetivamente muito interessante. And if we assume what's happened over the last 26, 27 days, the price target for Bitcoin is ridiculous based on the multiplier. And that multiplier is 59 now. Back when Tesla bought Bitcoin, it was 21. It's changed radically because it's a lot scarcer now. And of course, the asset is harder and there's much more money coming in. But if we assume just a quarter of the flow that has come in over the past 26, 27 trading days, just a quarter, not $500 million a day, but 125 million, that price target takes us to 173,000. Just assuming 9 ETFs, nobody else is buying. That is crazy. Perceberam bem o que é que este senhor James disse? Se for apenas 25% da média diária de aquisições dos ETFs, o preço para daqui a um ano, mais ou menos, é cerca de 123 mil dólares. Se for 50% desses 500 milhões, estamos a falar de 247 mil dólares. Se forem os 75%, estamos a falar de 371 mil dólares. Se forem 100%, ou seja, se todos os dias entrarem 500 milhões de dólares em ETFs em Bitcoin, são cerca de 495 mil dólares. E nós só estamos a falar de ETFs, não estamos a falar de aposentadorias, de fundos de aposentadorias, como acabei de falar, não estamos a falar de outras aquisições noutros países, não estamos a falar do ETF de Hong Kong que ainda aí vem. Portanto, tudo isto é uma bola gigante de dinheiro que pode estar aqui a entrar no mercado das criptomoedas. E é por causa disso, meus amigos, que se calhar vai ser muito difícil nós termos correções profundas no mercado nos próximos tempos. E além disso, temos este senhor, Michael Saylor, da MicroStrategy, que está a planear investir cerca de 70 milhões de dólares em Bitcoin por dia durante os próximos tempos. Portanto, pelos vistos, eles estão neste momento a anunciar uma expansão da sua estratégia de investimento com uma oferta de 700 milhões em notas conversíveis. O que é que isso quer dizer? São instrumentos de dívida que oferecem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de converter a dívida numa quantidade pré-determinada de ações da empresa emissora. Portanto, a MicroStrategy está neste momento a preparar-se para continuar a comprar, independentemente se Bitcoin está perto de máximos históricos ou não. Isso não lhe interessa para nada. Ele acredita tanto em BTC e acredita que o BTC vai para 1 milhão ou mais, que é para ele isto é barato. Para ele isto está barato, ok? Portanto, é efetivamente muito interessante. Bem, vamos agora falar sobre Solana. Porque é que Solana neste momento pode estar a reagir? Há questões técnicas que já vamos falar a seguir, mas há uma notícia que neste momento está a correr aí, que é a Pantera, que é um grande fundo de investimento que pretende comprar tokens Solana como desconto devido à situação de FTX. Ou seja, vocês sabem que a FTX detém uma série bastante significativa de Solana. Então, pelos vistos, a Pantera está-se a aproveitar dessa situação
e obviamente a FTX também está-se a aproveitar, porque é um bom negócio para todos, porque a Pantera vai comprar cerca de 250 milhões de dólares em Solana, com um desconto de 39%, ou seja, é como se estivessem a comprar a 59 dólares, atenção, estamos a falar na altura em que isto foi escrito. Isto efetivamente é bastante interessante, porquê? Porque os tokens que vão ser adquiridos vão ser bloqueados durante 4 anos. Ou seja, a Pantera não vai poder vendê-los durante 4 anos. E obviamente vai dar à FTX verbas suficientes para eles poderem então pagar aos seus credores. Ou seja, vai haver uma transferência de Solana de FTX para Pantera em que vão ficar bloqueados durante 4 anos. Isso efetivamente retira grande parte daquela pressão de venda que nós tínhamos algum receio que acontecesse por parte de FTX, e então obviamente que as pessoas ficam mais motivadas para adquirir o ativo. Aliás, Solana está neste momento numa zona muito interessante a nível de análise técnica. Nós tivemos um período de acumulação muito longo, como eu tinha falado, e que a tendência mais provável era de breakout superior. Reparem, fizemos sempre suporte aqui nas linhas móveis. E neste momento estamos a quebrar uma zona importante, que é a zona dos 140 dólares. Se nós quebrarmos essa zona dos 140 dólares e fizermos suporte, então é mais provável irmos atacar as zonas dos 200 dólares. Mas a Solana não está bullish apenas no par dólar, está também bullish no par Bitcoin. E aquilo que nós podemos ver aqui é claramente uma cup and handle, que aqui está a informação. Evidentemente que este target é um target absurdo, ou pelo menos extremamente ambicioso, mas é puramente a nível de análise técnica e não quer dizer que estes targets serão atingidos. Por exemplo, podemos chegar aqui a máximos históricos e ficarmos por aí. Mas toda esta estrutura aqui desta cup e este handle, ou este falling wedge, se aqui quiserem também dizer, é efetivamente bastante bullish para Solana no par Bitcoin, e significa que provavelmente, ou há uma maior probabilidade de Solana a ter uma subida mais expressiva do que a Bitcoin. No par Ethereum estamos a ver exatamente a mesma coisa. Portanto, parece-me que efetivamente Solana vai ter uns bons próximos meses de futuro. E também dizer-vos que houve os Oscars das criptomoedas recentemente, é o CMC Crypto of the Year do CoinMarketCap, e o prémio foi criado então para reconhecer os esforços de mercados em 8 categorias, homenageando projetos e indivíduos excepcionais. E pelos vistos, quem esteve em destaque foi Solana e a BlackRock. Por exemplo, o Bridge Builder do ano, ou seja, aquele que é responsável por criar a ponte mais importante para a entrada de capital, foi obviamente a BlackRock, também porque é a maior de todas as gestoras de ativos e é que está a trazer mais dinheiro. A nível da Memcoin foi Bonk, o influenciador do ano foi Alex, estou a brincar. Foi o detetive on-chain Zach XBT. O projeto da L1, L2 cross-chain mais inovador foi Celestia. O projeto NFT e jogo mais inovador foi o Pudgy Penguins. E também temos o projeto DeFi mais inovador foi a Uniswap, conquistou esse prémio, então destacando as futuras contribuições que vão ocorrer, e já vou falar sobre elas a seguir. E o líder criptográfico do ano, houve um empate pelos vistos entre o Vitalik e o Changping Zhao, a senhora Julia Long e o senhor Brian Armstrong e Ryan Selkis, ou seja, todos compartilhando o prémio pelas suas contribuições à indústria. Portanto, fica aqui os Oscars das criptomoedas. Quem está muito bullish ultimamente é Fetch AI, e um dos motivos pode ser que eles estão a anunciar recompensas de GPU para detentores de tokens após investimento de 100 milhões em infraestruturas. Aliás, a narrativa de inteligência artificial está neste momento muito, muito forte, e provavelmente vai estar forte durante os próximos dias, porque só lá para 15 a 18 de março vai haver uma conferência da Nvidia que vai focar-se essencialmente em inteligência artificial, e há uma série destes projetos que já disseram que irão estar presentes. E como vão estar presentes, obviamente vão divulgar o seu produto. Por exemplo, Near tem subido bastante porque vai estar, por exemplo, num dos painéis. O token, que é um token recente de GPU, também tem subido bastante. PAL também tem subido bastante. Render tem subido bastante. Portanto, todos estes ativos relacionados com a inteligência artificial têm subido bastante. E se nós olharmos aqui para o gráfico de FET, está efetivamente bastante bullish, e a seguir a análise que eu tinha feito há uns tempos atrás. Nós tivemos no ciclo passado um Head and Shoulders invertido, que tivemos então um breakout com o retest, depois continuámos a subir, então tivemos um duplo topo e queda, e neste momento temos aqui também, como vocês podem ver aqui, um Head and Shoulders também invertido. Já tivemos o breakout,
já tivemos o retest, mas a diferença é que nós neste momento efetivamente estamos numa subida já muito, muito expressiva e muito, muito rápida, que parece-me que poderá continuar, tendo em conta toda esta narrativa de inteligência artificial que está a surgir neste ciclo com muita força. O target deste Head and Shoulders Zone aqui dos $5, não quer dizer que vá lá chegar, mas sinceramente, meus amigos, tendo em conta o que ainda falta, se calhar, deste ciclo, parece-me perfeitamente atingível, mesmo que, obviamente, tenhamos uma correção, e até era importante termos uma correção aqui para FET. Outras notícias, temos que falar agora sobre este senhor, não sei se conhecem, Gary Gensler, portanto, o presidente da SEC, já há algum tempo nós não falávamos sobre ele, e foi-lhe questionado, mais uma vez, qual é a sua opinião sobre relativamente a Ethereum, se é uma security ou não é uma security. Tipicamente, a Gary Gensler, a sua resposta foi algo do género: qualquer um destes tokens criptográficos trata-se de factos e circunstâncias sobre se o público investidor está antecipando um lucro com base nos esforços de outros. Blá, 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 nunca se compromete, é tremendamente irritante. Mas isto é algo que nós vamos começar a ouvir agora durante os próximos meses, porque nós vamos ter, de facto, a aprovação ou a rejeição do ETF. Nós nos próximos dias vamos ter então a atualização de Ancun, que está obviamente a ajudar a subir o preço de Ethereum e poderá de facto valorizar as L2, porque vão ter taxas efetivamente mais baixas, mas eu acho que a questão central relativamente a Ethereum, e se esta trade neste momento Ethereum para estes meses pode de facto ser uma trade interessante, que eu digo próximos meses até passando maio, se de facto for aprovado, é, por exemplo, o que este senhor está aqui a dizer, e vamos ouvir. Ethereum doesn't have the ETF yet. So you have a lot of people who are going to own Ethereum on the belief that an ETF is coming. Is Ethereum riding the back of Bitcoin, or is Ethereum rallying on the belief that the ETF's coming? Because if it's rallying on the back of Bitcoin, then there's so much more alpha that can be generated in owning Ethereum relative to Bitcoin, because the ETF's not there yet. A questão é exatamente essa. Será que Ethereum está a subir porque sobe, não é? Porque é uma tendência de subida e Ethereum costuma fazer estas subidas atrasadas, ligeiramente atrasadas relativamente a Bitcoin, ou se está apenas na antecipação da possível aprovação do ETF? Uma coisa eu sei, em maio vai ser uma altura muito importante, porque se o ETF for aprovado, nós vamos ter obviamente Ethereum a continuar a subir, porque irá sempre entrar capital, porque temos a BlackRock aqui à cabeça. Se Ethereum for rejeitado, e há questões relativamente ao staking que estão a deixar algumas dúvidas se Ethereum de facto vai ser aprovado, porque Bitcoin não tem essa situação do Proof of Stake. Se Ethereum for rejeitado, eu acho que nós vamos ter uma queda expressiva por parte de Ethereum e vamos ver também uma queda por parte das altcoins, na minha opinião. Portanto, eu acho que vai ser um mês tremendamente importante para o mercado, principalmente para Ethereum e para as altcoins. Relativamente à análise técnica, ao nível de Ethereum no par dólar, está muito bem, ultrapassou aqui esta resistência dos $3.516. O que eu gostaria de ver, sinceramente, era agora aqui um retest nesta zona e fazer aqui suporte, e até esperarmos aqui um bocadinho mais para ganhar algum fogo para uma nova subida. No par Ethereum BTC, eu acho que as coisas estão a ficar efetivamente mais interessantes, porque quando nós tivemos aquela queda expressiva, aqui que esta barra aqui a vermelha, no dia a seguir Ethereum reagiu muitíssimo bem, mesmo muitíssimo bem. E ontem também reagiu bem, e neste momento estamos a ter uma ligeira correção. Mas reparem, nós neste momento, as linhas móveis que aqui estão já estão a mudar de cor, já estão muito fininhas, aqui é o meu indicador aqui do Alex Crypto, e já conquistámos a VWMI, e eu acho que é tremendamente importante. Se nós não quebrarmos abaixo aqui desta zona, destas linhas móveis, eu acho que nós vamos efetivamente quebrar esta resistência aqui a amarelo, como vocês podem ver aqui, e depois começar então a atacar a resistência principal, que eu acho que é onde vai dar a bandeira verde para uma subida expressiva por parte das altcoins, é que se nós conquistarmos esta resistência aqui horizontal desta barra aqui a branco. Portanto, muita atenção ao Ethereum no par BTC nos próximos tempos. Outras notícias de outros tokens. Sempre vai-se avançar com a proposta de governança e recompensas por parte da Uniswap, que é efetivamente bastante bullish para os seus detentores. Porquê? Porque eles vão distribuir cerca de 62 milhões a 156 milhões em dividendos anuais aos proprietários de Uniswap. Portanto, se tens Uni ou estás a pensar ter Uniswap, eu acho que é efetivamente uma mais-valia. Porém, há aqui um aspecto muito importante, porque ainda não se sabe se as entidades reguladoras vão aceitar isso. Eu deduzo que o Uniswap esteja a fazer isso com algum inside information, que de facto não vai haver nenhuma rejeição por parte da SEC ou outras entidades. Mas se isto de facto for aprovado, vai abrir espaço a uma série de ativos que vão começar a implementar este tipo de recompensas,
que vai deixar apenas ser um token de governança e também passamos a ganhar juros relativamente aos nossos investimentos, o tal denominado staking, que efetivamente será bastante bullish. Novidade também interessante, que é o Revolut vai lançar compra direta de criptomoedas em carteiras MetaMask. Meus amigos, já tenho falado inúmeras vezes sobre a importância de criar pontes de adoção em massa, e esta é uma ponte muito significativa, porque vai permitir, obviamente, pessoas fazerem trades mais rapidamente e entrar em diferentes ativos. Portanto, eu acho que é efetivamente uma mais-valia para mass adoption. Temos agora a falar um bocadinho sobre o WorldCoin, porque vocês têm reparado nas notícias, já têm feito até capa de jornal, que Portugal está a investigar então esta empresa do WorldCoin, que basicamente vocês fornecem a vossa Iris em troca de tokens da própria WorldCoin. Atenção que isto já foi suspenso em Espanha, a Comissão de Proteção de Dados já suspendeu em Espanha, em Portugal ainda estão a analisar, e meus amigos, eu vou ser o mais sincero possível. Eu acho perigoso nós estarmos a dar uma identidade tão pessoal, que ainda é mais pessoal do que a própria impressão digital, para uma base de dados de terceiros, que por muito que eles prometam que não vão usar e tudo mais, uma coisa é certa, já fica do lado de lá. E para estar a receber 70 euros, 80 euros ou 90 euros, eu sei que neste momento há muita gente a precisar de dinheiro, mas até que ponto é que isto mais tarde não pode ser prejudicial? Vamos supor que há uma fuga, há um hacker que entra e rouba essa identidade pessoal. Já viram bem? Imaginem o que é vocês fazerem pagamentos daqui a 10, 15 anos com a Iris, como provavelmente irá acontecer. Ou entrarem em casa com a própria Iris, com o sistema de segurança, ok? E isto, neste momento, vocês estão a dar essa própria Iris a terceiros, está bem? Eu acho que é preciso ter algum cuidado neste tipo de abordagens, porque nós não sabemos dos riscos que aí vão, e acho que se calhar é um bocadinho cedo. Isto é a minha opinião pessoal, mas cada um tem a sua Iris e faz o que entender com ela, ok? Eu pessoalmente não vou dar. BCE vê taxa de inflação a regressar à meta de 2% em 2025. Boas notícias, meus amigos, que nós precisamos mesmo que a inflação baixe. Portanto, a taxa de inflação em janeiro foi de 2,8%, em fevereiro cerca de 2,6% é a estimativa provisória, portanto acredita que lá para o próximo ano nós estejamos então nos 2,25%, em 2025 teremos entrado abaixo de 2%. Isto pode ser que até um bocadinho mais conservador, eu acredito que a Christine Lagarde seja prudente e não esteja de facto a dar algo que pode não acontecer, porque será até podemos atingir esses valores mais cedo, assim espero. E chegou a altura então agora de falarmos sobre o projeto que eu vos tinha dito no início na intro deste episódio, em que vocês podem reduzir as vossas despesas relativamente com os vossos automóveis. E vamos em primeiro lugar contextualizar. Este projeto está inserido numa nova narrativa que é claramente uma tendência deste ciclo, que é o Deepin. Nós tivemos no passado o metaverso, os DeFi e os NFTs, que foi claramente uma loucura, e agora temos claramente o Deepin a afirmar-se. O Deepin basicamente é uma estrutura física descentralizada em que nós próprios recebemos tokens para implementarmos determinados dispositivos, como por exemplo a nível de internet. Por exemplo, Ilimo, vocês colocam uns aparelhómetros, digamos assim, e divulgam uma rede de internet para receberem um determinado ativo. E este projeto chama-se Dimo e está relacionado com o setor automóvel. E como é que isto funciona? Vamos resumir isto muito rapidamente. Todos os carros têm sensores. Atenção que este projeto é para carros acima de 2008 inclusive. Seja sensores ao nível da temperatura, seja sensor, por exemplo, para os pneus. Portanto, há sensores, uma série de sensores nos carros, alguns que eu até desconheço. Mas essa informação que os sensores recolhem, nós vamos vender, certo? Nós vamos vender a esta empresa. Isto, meus amigos, é algo que, na minha opinião, é tremendamente interessante. Porque não é uma informação tão relevante para nós que nós não possamos dar, certo? Não parece que seja assim uma coisa ao nível de privacidade. Aliás, na aplicação deles vocês podem esconder o sítio onde estão, exatamente para ficarem protegidos ao nível da localização onde vocês estão a trabalhar ou onde residem. Eu acho que isso é efetivamente uma mais-valia. Mas essas informações que são dadas são efetivamente uma mais-valia, por exemplo, para seguradoras, para empresas automóveis, todas elas vão adorar ter essas informações. E este projeto, obviamente que está a este tipo de recompensa, tem uma aposta forte que no futuro
no futuro possa vender essas informações a diferentes empresas. E é por causa disso que isto pode ter algum potencial, porque estes dispositivos, estes projetos em que nós ganhamos fazendo coisas, e vocês seguramente estão-se a lembrar do movimento Move to Earn, que deu muito no início, mas depois deixou de dar. Tem claramente um período, uma inflação muito grande e depois deixa de compensar. Tal como nestes projetos, as coisas vão ser o mais franco possível com vocês. Isto só vai funcionar se depois alguém pegar nisto. Senão isto vai morrer com o tempo. Mas, antes de crucificar aqui o projeto, que também acho que é injusto, porque eu acho que o que eles estão a fazer é de facto interessante e tem potencial, há duas formas de entrar nisto. Uma em que vocês gastam dinheiro, ganham mais, mas gastam dinheiro, e outra em que vocês não ganham um tostão, mas ganham alguma coisa. Pronto, a primeira é em que vocês têm que comprar um dispositivo, e o dispositivo mais, o melhor, que foi o que eles me ofereceram, disclaimer total, eles ofereceram-me este dispositivo, custa 382 euros, vocês ligam ao carrinho e vão ganhando então estes dimos. Há um mais barato que se chama Macron, que custa 124 euros, mas vocês não ganham tanto. Porém, há outra forma, que é ganharem de uma forma inteiramente gratuita. Ou seja, eles fizeram uma parceria, a Ampchainment fez uma parceria com a Dimo, em que vocês podem ganhar exatamente sem fazer nada. Ou seja, não tem custos de aquisição, não tem custos de instalação, não tem custos de operação. Eles mandam-vos o aparelho de uma forma inteiramente gratuita, mas vocês só vão ganhar 15%, em vez de ser os 100%. Meus amigos, também não podemos pedir tudo, não é? Se nós não vamos ter nenhuma despesa, só temos que ligar aquilo ao carro, sinceramente faz sentido, já que eles compraram o aparelho, eles ganharem mais com isso. Isto é um bocadinho como aos painéis solares. Há empresas que fazem isso. Metem os painéis solares nos vossos telhados, vocês ganham uma parcela, mas não tiveram despesas em comprar os aparelhos. Portanto, basicamente é assim que funciona, para vocês não quiserem ter qualquer custo. Se isto está a ter adesão, está, reparem bem. Há uma série de carros que estão neste momento a nível mundial estão a utilizar. Os carros que estão a utilizar mais é Tesla, e nem todos têm Tesla, por exemplo, não tenho. Mas porquê? Porque a Tesla tem um incentivo a nível de ganhos, então está efetivamente a ter mais ganhos. Depois temos a Kia, depois temos a Ford, depois temos a BMW, a Volvo. Ou seja, carros acima de 2008 vocês podem ganhar de uma forma inteiramente gratuita e bater na vossa fatura. Quanto é que isto está a dar, certo? Em primeiro lugar, vamos ver um aspecto importante. Quanto mais tempo vocês tiverem o aparelho ligado, atenção, não está relacionado com os quilómetros, não tem nada a ver com isso, é o aparelho está ligado, está bem? E basta ligar uma vez por dia, certo? Para continuar a ter é uma vez por semana, mas pelo menos uma vez por dia eu acho que não faz mal nenhum. E vocês reparem bem aqui, no nível 1 vocês ganham menos, no nível 2 ganham mais, no nível 3, nível 4, portanto 1 a 4, 21 semanas e 36 semanas. Na primeira semana, além de um incentivo de 50 dimos que me foram dados, eu ganhei 37 dimos. Ou seja, o dimo neste momento está a valer 0,51 e se eu fizer aqui uma conta de 87 vezes 0,51, eu ganhei, se tivesse vendido, 44 euros. Não me parece nada desagradável. 44 euros numa semana, por exemplo, em combustível, eu acho que é efetivamente muito interessante. Agora vocês vão dizer, mas eu só optar pela questão dos 15%, só vou ganhar 15% destes 44 euros. Verdade, é mesmo assim. Mas não tiveste um tostão. O risco para ti é zero, ok? Portanto, não tens qualquer risco. Portanto, se de facto estás interessado em ganhar alguma coisa, agora repara bem, vamos imaginar que tu ganhas 5 euros por semana. Está a 20 euros por mês. 20 euros por mês em combustível já é dinheiro, certo? E se tiveres mais que um carro, podes ter mais do que um aparelho. Portanto, parece-me a mim que é algo interessante, em que é risco zero e podes ganhar alguma coisa. Como é que tu vais aceder a isso? Basta utilizares o meu, obviamente, referral. E vou, disclaimer total, eu ganho uma pequena percentagem, não dos vossos 15%, mas uma pequena percentagem da comissão deles, ok? Eu disse logo que não queria que vocês fossem prejudicados. E então, basicamente, vocês preenchem, eu vou-vos deixar isto tudo aqui na parte da descrição do episódio, que é aqui nesta parte de baixo, e aquilo que vocês vão ver é exatamente, onde é que isso está? Agora perdi-me. Têm que colocar aqui Creator Code AlexScript. É só isso que vocês têm que fazer. Portanto, se estão interessados, eu já estou a utilizar, achei muito simples, muito fácil e não tive nenhum investimento e assim vou continuar e, portanto, eu acho que é uma boa oportunidade para todos.
Se vocês tivessem que gastar obrigatoriamente dinheiro, esse cara não tinha trazido isto aqui. Mas como não tem nenhum custo, o risco é zero. Sinceramente, que mal faz. Meus amigos, vou-vos deixar um pequeno vídeo só para vocês perceberem como é que é a instalação e verem como é fácil. E vemos no próximo episódio, tá bem? Vejam lá o vídeo. I am super pumped because my demo unit just came in. Let's go connect it to my car. Before you get started, make sure you add the Demo mobile app and then add your car. In most vehicles, the port is under the steering wheel. If you have an existing plug-in device, you can use a splitter. Most users install the device in one of 4 places: the dash, back seat, steering column, or center console. If you're using tape or the included Velcro, make sure you clean and dry the surface first. If you want to attach the device to the steering column, you're going to want to use a short cable. For the center console or dashboard, you're going to want to use a medium-sized cable. A longer cable allows you to attach the device anywhere else in your vehicle. We're going to plug our device in right here. And now, you're ready to pair. For a clean install, you can hide the cable in your vehicle's trim. If you have any questions about install, the Demo community is really helpful on Discord.